Olá, então tudo bem? Vamos lá. Vamos falar hoje da Resolução 586, de 29 de agosto de 2013, do nosso Conselho Federal de Farmácia. E eu trago para você aqui uma resolução extremamente importante, que ela vai falar sobre o quê? Deixa eu passar para você aqui, a resolução que trata da prescrição farmacêutica e da outras providências, tá? Bom, nessa resolução, ela é importante porque é uma resolução que está presente nos principais certames, e nós precisamos falar dessa resolução, porque eu tenho uns apontamentos que você precisa prestar atenção no que eu vou te mostrar aqui. Quais são? Primeiro, vamos entender a estrutura dessa resolução. A estrutura da resolução 586, ela traz um preâmbulo, tá? Uma introdução, vai fazer aquela ambientação. São 18 artigos organizados aí dentro dessa resolução, um glossário, tá? E seguido também de algumas referências. E aqui eu quero falar bem das referências, tá? Bom, o preâmbulo, essa introdução, ela faz a introdução ao tema da prescrição. Ela fala sobre as incorporações de tecnologias, principalmente no foco do cuidado à saúde das pessoas, no manejo clínico dos pacientes e na busca pelos melhores resultados terapêuticos. E aí, o preâmbulo vai falar sobre o modelo de prescrição como uma prática multiprofissional. Aí, olha aí como é que a resolução vai começar. Vamos começar assim, introduzindo, falando do contexto de saúde, e vamos falar que prescrever é uma atividade multiprofissional. E concorda comigo? Ela é feita por farmacêuticos, ela é feita pelos enfermeiros, ela é feita pelos fisioterapeutas, ela é feita pelos médicos. Então, prescrever seria o que mesmo na essência? De acordo com a nossa resolução, a ideia de prescrever é uma concepção de que nós podemos trazer orientações para o nosso paciente. A prescrição, ela é uma atribuição clínica, tá? Que também pode ser do farmacêutico, assim como traz a Resolução 586. Traz referências na legislação que vão amparar essa resolução. E aqui eu quero que você observe uma coisa. Referências na legislação que amparam a resolução, tá? Então a gente vai olhar essas referências aqui. E quais seriam as referências, tá? As referências seriam portaria ministerial, que vai falar sobre a política de promoção à saúde, a portaria ministerial, Ministério da Saúde, que trata sobre as diretrizes da organização da rede de atenção à saúde no SUS, mais uma portaria que traz uma referência sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e é claro, quando a gente está fazendo uma prescrição, documentando, fazendo o prontuário do paciente, né, baseado em evidências, e também, vamos lá, Resolução 499 do Conselho Federal. Agora, olha, a referência para se criar. Então, essa Resolução 586 é a resolução do Conselho Federal 499, que dispõe sobre prestação de serviços farmacêuticos em farmácia e drogaria. Resolução 585, que fala sobre as atribuições clínicas do farmacêutico. A 67 RDC da Anvisa, que fala das boas práticas de preparação. Maravilhosa essa resolução. E a RDC 44, também uma boa resolução, já está na hora da gente dar uma atualizada nela, que fala das boas práticas farmacêuticas, né, em relação ao que? Farmácias e drogarias. Então presta atenção aqui. As bases da resolução 586, o referencial de legislação, está envolvendo portarias, resoluções do próprio Conselho de Farmácia e duas resoluções aí bem amplas em relação a RDCs da Anvisa. Uma trata totalmente da parte de fracionamento, traz parte da magistral, traz de citotóxicos, traz bastante coisa. A RDC 67 é bem extensa, e a outra fala da RDC 44, boas práticas. Percebam uma coisa, e agora eu quero que você tenha uma opinião farmacêutica sobre o que eu vou te falar agora. Você percebe que nos referenciais nós não temos nenhum referencial na legislação federal? Você percebe que não há nenhuma lei federal que apoia a prescrição do farmacêutico, esse processo do cuidado farmacêutico? Pois bem, e essa é uma fragilidade da qual talvez não tenha sido devidamente observada quando foi construída a Resolução 586. E por esse motivo, eu tenho certeza que você está se questionando.
Não é essa uma das resoluções da qual o Conselho Federal de Medicina já entrou com recurso para que ela seja totalmente aí desacreditada, não entre mesmo em funcionamento? É ela mesma. Então a resolução 586 possui uma grande fragilidade no momento em que o Conselho Federal ele cria essa resolução, porém ele não avalia, tá, que a resolução aonde é para o farmacêutico prescrever não possui uma fundamentação legal, robusta, consistente. E por esse motivo, essa resolução hoje está sob júdice. E por esse motivo e essa fragilidade, tá, não foi pensado que, se fizermos uma resolução com tamanha fragilidade, sim, será questionada na justiça e ela não vai ter nenhum amparo legal forte o suficiente para colocar o Conselho mesmo Federal de Farmácia e o farmacêutico aí no ato de prescrever. E realmente, tá, foi recebido esse processo e esse processo está em andamento na justiça. Claro, o Conselho está gastando, sim, investindo, tá, um valor substancial aí na defesa, na parte do direito, buscando então reverter a situação e conseguir com que o farmacêutico possa então ser um prescritor. Ao mesmo tempo, você já sabe que outra resolução também recente do Conselho Federal teve a mesma consequência, tá? Resolução número 5 teve a mesma situação, aonde também está sob júdice, aonde o Conselho Federal de Medicina não quer que o farmacêutico, de forma alguma, tá, estabeleça o processo de ser um prescritor de medicamentos. Um outro ponto eu tenho que te trazer a reflexão. Então, Conselho Federal agora de Enfermagem conseguiu recentemente que, então, a enfermagem possa ser prescritora de medicamentos. Inclusive, no Distrito Federal, nós tivemos uma lei distrital, tá, de um deputado, um representante dos enfermeiros, do qual também emplacou uma lei da onde o enfermeiro ele é o quê? Prescritor. E ele pode prescrever antibiótico? Ele pode prescrever, sim, os medicamentos. Agora, por que o Conselho Federal de Enfermagem conseguiu, dentro do Distrito Federal, olha, também houve judicialização? Houve. Foi parar no STF? Foi até a última instância? Foi, sim. Mas como que os enfermeiros conseguiram a prerrogativa de serem prescritores? Porque tem uma lei federal que apoia a prescrição já, e uma lei federal bem antiga, tá? Da qual realmente resolveu todo o processo. E ó, vai entrar no SNGPC o prescritor, vai entrar o prescritor enfermeiro no SNGPC, ele vai prescrever sim antibióticos as instituições tanto públicas quanto privadas, tá? Vão receber também, tá, o poder de prescrição. Então, o enfermeiro prescreve. Agora, olha aí, quem é o conhecedor do medicamento? O conhecedor do medicamento é o farmacêutico. Então, vem aqui uma reflexão para você aí, como profissional farmacêutico. Será que em nenhum momento nós poderíamos ter pensado em investir energia, primeiro, em construção, em desenvolvimento de uma lei federal ou de um ajuste de uma lei, por exemplo, sei lá, 5991, tá entendendo? Tá? Uma lei nossa mesmo, que poderia ser um referencial importante para que 13.021, nós poderíamos, então, ter ali um processo de adequação de uma lei, uma emenda, e a gente conseguir, então, inserir o processo do cuidado farmacêutico, centrado no paciente, conforme fala 585, e também tendo em si a questão de prescrever o medicamento em função da base de conhecimento, tá, pela qual o farmacêutico possui. Ainda mais se a gente tiver um vínculo, tá, suponhamos com questões que envolvam mais a profundidade do conhecimento do farmacêutico. Eu entendo que o farmacêutico conhece bem a questão do uso do medicamento, eu entendo que nós precisamos ter especialistas, mesmo com uma boa formação e uma responsabilidade maior na questão, tá, da avaliação e da prescrição, assim como foi dada aos enfermeiros, assim como nós temos os colegas da fisioterapia, da nutrição, que também estão sendo prescritores, tá?
E com isso, todo o desgaste de tentar reverter na justiça, o embate todo do direito, e eu vou lhe falar que é um alto investimento, uma defesa de uma autarquia federal em cima dessas resoluções, tá? O Conselho Federal tem investido um valor substancial na tentativa de reverter, de fazer valer, então, o farmacêutico como prescritor. Eu acredito que deveríamos, tá, na opinião do professor aqui, rever a forma de, vou fazer uma resolução, sim, mas vamos lá, nós temos uma base legal, robusta, para que isso realmente não tenha tanta discordância e não venha, de repente, a ter aí, né, uma questão de questionamento. Olha, nós deveríamos avaliar melhor. Combinado? Então, eu vou falar da 586, eu vou explicar a 586, mesmo atualmente estando sob júdice, tomara que daqui a pouco tempo eu venha reverter aqui a fala e melhorar e falar agora ela está totalmente formalizada perante ao STF, a última instância, mas tá, o encaminhamento, essas análises da projeção aí do direito, tá, não trazem uma boa resposta a partir do momento que existe essa fragilidade legal. Você está vendo? Portarias são referência, as próprias resoluções do federal não vão impactar em decisão aí perante aí a um juiz, pode ter certeza que não vão ter. Então, e as RDCs também da Anvisa, as resoluções da diretoria colegiada também não chegam também nesse poder todo. Agora, uma lei, sim. Então, a preocupação maior seria, por que não, por que não, a partir de agora, a gente, em vez de ficar fazendo resolução do qual será derrubada na justiça, então por que não fazer o caminho correto? Por que não ir lá propor, então, faça um investimento dentro da Câmara, faça um investimento na questão de ter um deputado ou deputados, um partido, ou alguém que realmente apoia a questão de trazer aí a prescrição para o farmacêutico. Claro que não exclusivamente só esse processo, a prescrição em si, ela é um dos pontos, tá, desse questionamento todo. Tudo bem? Então, fica aí atento com essa reflexão do próprio professor, entenda que nós temos uma referência na própria resolução de portarias de resolução, a portaria poderia trazer um apoio, sim, a portaria até poderia trazer um apoio, mas como uma lei, não, a lei, ela realmente traria um impacto maior, tá? Então vamos lá, vamos falar dos artigos? Artigo 1º, olha aí. Nós temos o quê? Regulamentar a prescrição farmacêutica nos termos da resolução. O artigo 2º deixa claro que a prescrição farmacêutica constitui uma prerrogativa do farmacêutico legalmente habilitado e registrado no conselho aí da sua região. O artigo 3º deixa melhor ainda, fala que a prescrição farmacêutica é o ato pelo qual o farmacêutico seleciona, documenta a terapia farmacológica, não farmacológica e outras intervenções. Uma coisa é uma grande verdade, prescrever não é apenas ir lá e colocar o medicamento, como a maioria de nós aí temos aquela visão, né? Não, prescrição é só medicamento, jamais. Eu acredito que para o farmacêutico, a prescrição ela traz vai trazer muito mais um impacto de orientações não farmacológicas, educação e saúde, um serviço clínico do farmacêutico tão relevante hoje em dia. Por que não? A prescrição é outra forma importante da gente conseguir impactar em quê? Olha, impactar em bons resultados na orientação ao paciente. Mas para pensar uma coisa. Hoje em dia, tá, a prescrição farmacêutica é um ponto questionável. O colega da drogaria, ele consegue fazer prescrição? Para pensar comigo. O colega farmacêutico está ali no atendimento da drogaria hoje. Você acredita que essa resolução atende uma necessidade deste colega da drogaria? É outro ponto a se pensar quando você faz uma resolução de prescrição. Eu acredito muito que muitos colegas não conseguiriam executar um processo efetivo de consulta e prescrição dentro da drogaria. Até porque também traz outros questionamentos a respeito de uma conduta ética, porque outra reflexão, né? Médicos não podem possuir drogarias ou ficar dentro da drogaria ou atender dentro da drogaria. Isso é uma prerrogativa ética, né? O farmacêutico poderia estar lá dentro consultando e prescrevendo,
E eu falo para você o seguinte, na minha visão também, prescrição ela seria extremamente útil, ela seria muito forte, ela seria impactante nos empreendedores farmacêuticos, no farmacêutico profissional liberal, no farmacêutico que quer ter o próprio consultório, que quer ter o próprio negócio. Sim, com certeza a prescrição ela traria um avanço nesse segmento, o avanço no segmento da estética, um avanço no segmento da nutrição. O colega farmacêutico que está trabalhando com processos de emagrecimento, por exemplo, você pode ter certeza que a prescrição farmacêutica para ele seria impactante. Então, ao escrever a prescrição, eu entendo que ela foi desenhada e escrita de uma forma bem técnica, mas pensando na aplicabilidade hoje de uma prescrição farmacêutica, eu vejo, tá, que com certeza, olha, pelo perfil de negócio, eu estou falando pelo perfil de negócio, grandes redes e drogarias teriam de rever o trabalho do farmacêutico. Porque o farmacêutico hoje, que está trabalhando dentro de uma drogaria, olha, ele quase nem exerce o papel de farmacêutico. Vou ser muito honesto, minha opinião, porque eu vejo o farmacêutico no atendimento, eu vejo o farmacêutico fazendo diversas atividades ali dentro, tá? Das quais ele já é obrigado, porque é inerente ao cargo dele, mas eu vejo demandas, tá, colocadas ao profissional. Me questiono se realmente ali seria um local que esse colega conseguiria sentar, ouvir o paciente, foco no paciente, fazer uma evolução, fazer a prescrição e entregar para o paciente, fazer a aquisição daquele medicamento ou ter a orientação não farmacológica conforme manda a resolução. A prescrição hoje, eu vejo sim a resolução com uma prescrição para o farmacêutico, um foco grande para crescimento, principalmente do farmacêutico que vai ser empreendedor, do farmacêutico profissional liberal, do farmacêutico especialista nesse processo, tá, de vários tipos de cuidado. Cuidado na geriatria, o cuidado do paciente crônico, o cuidado dentro de um consultório. Aí sim a gente está falando de uma resolução que vai ser efetiva. E existe um clamor, tá, pelo crescimento desse segmento e também essa efetivação da prescrição farmacêutica. Ela não vai ser feita pelo farmacêutico da clínica hospitalar. Te dou certeza também que dentro da farmácia clínica hospitalar é uma outra vertente. Eu falo para você, colega da indústria não vai fazer, o colega da magistral talvez não sei, tá? Mas esse colega empreendedor liberal, esse daí, a prescrição é feita para ele, para trazer bons resultados aí, tá? E é um nicho de segmento que tem tudo para crescer, tem tudo para se desenvolver, está crescendo. Então vamos lá, então prescrição farmacêutica, que a gente fala na resolução, ela serve para documentar terapias farmacológicas, não farmacológicas e outras intervenções importantes. Parágrafo único vai colocar aqui, prescrição farmacêutica, tá? É um artigo, então, que constitui da atribuição clínica do farmacêutico. Por isso que eu estou te falando, ela está muito focada no farmacêutico que tem um trabalho especializado. Deverá ser realizada com base em necessidades da saúde do paciente, nas melhores evidências científicas, em princípios éticos e em conformidade com políticas de saúde vigentes. O artigo 4º deixa bem claro que existe o princípio da confidencialidade e privacidade do paciente. Então a gente está falando do quê? Que tem que ter aí, ó, Lei Geral de Proteção de Dados, respeitar realmente a importância da lei, tá? Então tomar bastante cuidado nesse segmento. O artigo 4º, ele bem que vai lembrar isso daí. Quando a gente fala do artigo 5º, ele traz uma outra visão na resolução 586, que seria a seguinte, tá? O farmacêutico poderá realizar prescrição de medicamentos e outros produtos com a finalidade terapêutica cuja dispensação não exija uma prescrição médica, tá? Incluindo medicamentos industrializados. Ele fala que pode ter preparação magistral, alopático, dinamizado. Olha, homeopatia pode acontecer, fitoterapia pode ser prescrita, tá? Drogas vegetais, e aí vai por aí afora. E tanto o parágrafo 1º quanto o 2º vai falar que o colega tem que ter o quê? Fundamentação em conhecimentos e habilidades clínicas. Então, mais à frente, ele vai falar sobre essa necessidade do colega ser um especialista, tanto especialista na questão da farmácia clínica, quanto especialista ali na parte da homeopatia, tá? Então,
essa daí são prerrogativas que a 586 traria. Claro que hoje, aproveitando já o RQE, você teria então aí uma forma de colocar esse colega prescritor por ele ter o quê? O RQE. Tá tudo certo até aí nesse momento. Porém, existe uma forma, uma situação aonde você se questiona o seguinte: ele pode prescrever então qualquer medicamento? Olha, em tese, quando a gente fala prescrição, né, venda sob prescrição, nós não estamos falando venda sob prescrição médica. A gente está falando venda sobre prescrição. Entendida aí a diferença? Então isso já está bem claro para a Anvisa, venda sob prescrição. Então, nós podemos prescrever o quê? Agora vamos ver se você vai ter um questionamento que eu também tenho. Podemos prescrever qualquer medicamento? A resposta é não. Qualquer, não. Podemos prescrever livremente o quem? Isentos de prescrição médica, tá? Então, medicamentos isentos de prescrição médica. Ou seja, medicamentos, os MIPs. O que é MIP mesmo? Medicamento isento de prescrição. Deixa eu te perguntar um negócio. Se o medicamento é isento de prescrição, por que eu iria prescrever? Não é uma coisa meio antagônica no entendimento? O medicamento é isento de prescrição, mas eu posso prescrever. Ele é isento de prescrição. Combinado? Tá? Mas aí você fala, professor, mas ele é isento de prescrição naquela forma da tarja vermelha, né? É isso daí. Ele é isento de prescrição na forma daquela tarja vermelha. Mas que poderia sim, como medicamento, estar referenciado. E olha, a Anvisa, ela ajuda muito, porque as resoluções e atualização que tem sobre MIPs, a Anvisa inclui hoje tabelas até mesmo com as substâncias que estão já registradas e traz para o próprio farmacêutico as indicações para qual aquele medicamento foi até registrado. Então ela traz as indicações importantes no MIP. E eu acredito que bons sistemas de prescrição, se você tiver acesso, né, a um bom sistema, provavelmente ali ao redigir o caso clínico, ao redigir a sua necessidade, a necessidade, claro, do paciente, centrado no paciente, você pode de repente ter uma boa impressão de que o sistema lhe traga, vinculado às resoluções dos MIPs, né, aquilo que você pode prescrever ao seu paciente. Então isso é bem legal. Planta medicinal você vai poder, mas claro, não são todas, são aquelas que não têm a restrição da prescrição, os fitoterápicos e preparações magistrais também. Agora, mais atenção aí comigo para você ver uma coisa. Pode prescrever medicamento tarjado, que é o que a resolução fala? A resolução vai falar que pode, tá? Desde que eles estejam previstos em protocolos, programas de saúde, diretrizes institucionais, acordos de colaboração formal. Formal quer dizer que é na forma da lei. É isso daí. E algumas bancas de concursos vão falar isso daí, tá? Toma cuidado com a questão de ter o quê? Um diagnóstico prévio. Tem que ter um diagnóstico prévio para dar continuidade. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: vamos supor que uma secretaria de saúde resolva que os farmacêuticos das unidades básicas de saúde poderão prescrever medicamentos de tratamento da hipertensão e da diabetes. Nessa prescrição estão inseridos medicamentos que já estão padronizados nos protocolos específicos da Secretaria Municipal. E por que ele vai poder prescrever? Porque um dos grandes gargalos que nós temos, tá, dentro do Sistema Único de Saúde é o paciente que é crônico, que precisa do medicamento, mas a prescrição vence. E por vencer a prescrição, ele fica ali batalhando ainda, de novo, no Sistema Único, uma forma de renovação da prescrição. Vocês já viram isso acontecer? Pois é. E aí ele fica tentando renovar a prescrição, coitado, e ele deixa, às vezes, de ter acesso ao medicamento. Agora, olha aí a situação, né? Atualmente, provavelmente quem vai suprir essa necessidade serão os enfermeiros. Os enfermeiros provavelmente vão acabar suprindo a necessidade de renovação da prescrição. Mas o farmacêutico que está lá dentro da farmácia, na dispensação, na unidade básica, que ao pegar aquela prescrição daquele paciente, vê que ela está vencida, não seria aquele o profissional ideal para dar continuidade ao tratamento, uma vez que ele já acompanha até aquele paciente? Normalmente, os pacientes que vão aos postos de saúde, eles já pegam prescrição com uma certa frequência. Entendido? Então, nesse sentido, você observa que ali seria o profissional ideal para continuar. Só que, para isso ter validade, como é que ia ter que funcionar? A Secretaria Municipal de Saúde deveria, então, expedir um documento
ou um protocolo, tá? E dar publicidade ao protocolo. Normalmente pode ser uma publicidade até em diário oficial, mas queria validar a ação do farmacêutico. Então ele poderia prescrever? Poderia prescrever. Entendida a diferença? Poderia, tá? Nessa situação. Então vamos lá. Artigo 6º. O farmacêutico poderá prescrever medicamento cuja dispensação exija prescrição médica. Agora aqui vem a jogada. Desde que condicionado a existir o quê? Então, é toda essa questão de um diagnóstico prévio, tá? Então, você precisa ter, além do diagnóstico prévio, guarda bem isso daqui, tá? Quando estiver e apenas, quando estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes, norma técnica, aprovado para uso em âmbito de instituições de saúde, ou quando da formalização de acordos de colaboração entre prescritores e instituições de saúde. Então, medicamento que exijam prescrição médica, pode prescrever sim, mas tem que estar ali previsto em programas, desde que tenha diagnóstico prévio, guarde bem isso, tá? Então, complementando o artigo 6º, vem a questão de ser especialista. Então, quando você for especialista, se for, então, da parte clínica, título de especialização, pode prescrever. Quando você, então, for prescritor nessa parte, se for a área da homeopatia, tem que ser especialista em homeopatia. Pensando já nos dias atuais, já seria legal, porque temos o avanço do RQE, então a sua titulação com RQE te dá essa autoridade de prescrição, tá? Então, a titulação impacta no artigo 6º, mas lembre-se que tem uma restrição, isso é um óbvio, o óbvio precisa ser dito, colega que for prescrever, é vedado a ele modificar essa prescrição do paciente, alterar doses, eu vou ajustar a sua dose, deixa aqui comigo, não, aí não poderia não, então você não pode alterar a prescrição de outro colega. O artigo 7º, ele traz, então, o que você entende sobre um processo mesmo da consulta farmacêutica, tá? Que a 585 traz os detalhes. Por exemplo, quando você recepcionar lá o seu paciente dentro do consultório, identificar as necessidades do paciente, observar então qual vai ser o seu objetivo terapêutico que ele quer alcançar. Eu quero fazer o meu controle da hipertensão, quero fazer o controle do diabetes, a seleção da terapia, as intervenções que você pode fazer não farmacológica ou farmacológica, a redação da prescrição, então ali, e a orientação do paciente. E agora com os nossos sistemas informatizados vinculados à inteligência artificial, maravilha fazer esse procedimento, tem facilitado demais e uma assertividade maior, aumentando sim a segurança do paciente nesse sentido. Por isso que o artigo 8º, ele fala da promoção da segurança do paciente. Você tem que se basear nas melhores evidências científicas, tomar decisão de forma compartilhada, centrada no seu paciente. Esse aqui é o processo do quê? Do cuidado farmacêutico. Esse é o processo do cuidado farmacêutico, tá? E depois, considerar a existência de outras condições clínicas, pode acontecer, então ficar atento, tá? Quanto ao paciente, observar os aspectos legais e éticos aos documentos que você vai entregar ao seu paciente, comunicar adequadamente, tá? O paciente e o responsável, o cuidador dele, tá? E, novamente, você tem que adotar medidas, tá? Para que os resultados da saúde do paciente decorrentes da sua prescrição sejam acompanhados, avaliados. O que ele está querendo dizer? Você está fazendo um acompanhamento farmacoterapêutico, está acompanhando o seu paciente. É isso que a proposta da resolução 586 ela traz. E aí, você acha que tem dificuldade na redação de uma prescrição? Ela vai seguir o mesmo modelo de redação de prescrição que a gente vai encontrar aí, tá? Então, é padronizado pelo mundo afora, né? Não é só no Brasil, não. Então, regida em vernáculo por extenso de modo legível, né? Então, evitar rasuras, evitar emendas, e sempre aquele padrão, tá? Eu sei que é óbvio, mas vamos lá. Identificar o estabelecimento, tá? Então, você tem a sua clínica, você tem o seu consultório particular? Vamos lá, identificação de estabelecimento. Nome completo, né, do seu paciente, a descrição da terapia farmacológica ou não farmacológica, a descrição, né, que você vai fazer, nome completo na assinatura, seu ali, meu amigo, farmacêutico, carimbo, tá? O seu RQE já pode estar ali junto, o local e a data da prescrição. Entendido? O artigo 9, ele vai falar sobre essa estrutura, que é a estrutura padrão de prescrição,
e você sendo farmacêutico com RQE, mete lá o carimbão, o número do RQE ali, essa validação aí, tá? Então, isso é importante. O artigo 10º, no 10º, né, e depois no 11º, ele vai trazer o seguinte: o uso da denominação comum brasileira, tá? Isso aqui é super importante que você entenda a questão que no Sistema Único de Saúde, tá? Nós vamos, tá? Então, assim, a prescrição é feita na denominação comum brasileira, no nome genérico, assim como você quiser, tá? Por quê? Olha, isso é tão importante. O anos a fio que eu trabalhei com farmácia ambulatorial, no atendimento ao público, cansei de pegar prescrição e a prescrição às vezes vinha o quê? O nome comercial. Nome comercial, né? O nome de referência do medicamento, e o usuário do medicamento gostaria do medicamento, porém, eu não ia poder atender e não posso atender a prescrição nesse sentido. Tudo bem? Não posso atender por quê? Porque é norma, então tem que vir, a prescrição ela tem que vir para mim de forma que ela está na denominação comum brasileira. Entendido até aqui? Nome genérico, nada de colocar nome comercial, tá? De novo, seria um outro momento da prescrição farmacêutica, não seria? Você está lá atendendo o teu paciente, um paciente do Sistema Único de Saúde, o prescritor, infelizmente, fez uma prescrição para ele com nome comercial, você não pode acatar porque é esse Sistema Único de Saúde. E aí eu te pergunto, nesse momento, você poderia fazer uma nova prescrição? Poderia fazer com nome genérico? Na mesma dose? Exatamente. Poderia atender, fazer o acesso do paciente ali ao medicamento naquele momento? Poderia. Porém, no momento até então, tá, não está podendo. Está sob júdice. Então não pode fazer ainda, tá? E é isso que o artigo está falando. O artigo está falando de denominação comum brasileira. E esse é um bom padrão que você tem que seguir. No 14º e no 15º, ele vai fazer o seguinte: no ato da prescrição, o farmacêutico sempre vai orientar as ações de maneira ética, tá? Por que ele está falando isso? Olha, mesma questão que eu falei da prescrição, que está vindo ali com o nome comercial, tá? O colega farmacêutico não pode ceder à tentação da indústria farmacêutica, tá? Não pode fazer uma prescrição, tá? Focada em propaganda, tá? Assediada por uma propaganda e por aí vai, tá? Então, é o foco que traz aí uma questão ética da relação com a prescrição, tomando muito cuidado com o nosso assédio que existe, no caso aí, tá, da propaganda farmacêutica, tá? Seríamos aí alvo, realmente, os farmacêuticos prescritores seriam alvo também, tá, dos laboratórios, das indústrias, mas isso faz parte aí da questão do jogo aí, tá? Mas aí a resolução do federal, ela fala bem claro isso daí, tá? E partindo para o final e o fechamento dessa resolução, traz o que para você? O artigo 16, o farmacêutico vai manter o registro do todo o processo da prescrição, e isso é importante porque vai estar onde isso aqui? Fala para mim. Ó, vai estar no prontuário do seu paciente, tá? E aí que novamente vem a minha pergunta: será que o meu colega lá da drogaria vai conseguir estabelecer esse processo de atendimento no consultório, fazer o prontuário? Olha, eu acredito até, eu vou ter uma hipótese aqui, tá? Mas quem sabe se depois realmente isso fosse efetivado, se as grandes redes não pensariam assim: nossa, seria interessante a gente poder ter um bom acréscimo aqui de um serviço farmacêutico, tendo um farmacêutico realmente atendendo dentro né, da sala de serviços farmacêuticos, por exemplo, tá? Seria uma ideia, tá? Então, pensamento meu. Ainda vejo a prescrição com bons olhos para o farmacêutico, o empreendedor, profissional liberal, especialista, tá? Especialista no cuidado mesmo crônico aí com os pacientes. Combinado? Vamos continuar aqui mais um pouquinho, vamos lá. Dá mais um pouquinho? Dá sim. O glossário é importante, colega. Fica atento, principalmente aqueles colegas que vão prestar concurso, tá? Glossário sempre acaba caindo, definições. Por exemplo, a definição do que é o consultório farmacêutico, tá? E olha que legal, lugar de trabalho do farmacêutico para o atendimento de paciente, família, cuidador, onde se realiza com privacidade a consulta farmacêutica. Pode funcionar de modo autônomo ou como dependência de hospitais, ambulatórios, farmácias comunitárias, unidades multiprofissionais de saúde, instituições de longa permanência e de serviços de saúde no âmbito público e privado, né? A denominação comum nós vimos, a internacional também.
o que é o medicamento dinamizado e o fitoterápico. Fica atento que eles vão querer te perguntar sobre dinamizados, tá? Principalmente pensando que, conforme terapêutico, olha isso aqui, homeopática, homotoxicológica ou antroposófica, tá? Então, para você, colega especialista na farmácia homeopática, você entende bem disso aqui. Para quem é da alopatia, tem uma dificuldade, às vezes, para entender um pouco dessa homeopatia. O medicamento fitoterápico é uma outra informação desse glossário, assim como prescrição, medicina, saúde baseada em evidência, uso racional e o uso seguro de medicamentos. E por aqui eu trago para você o seguinte: no dia, eu até anotei pequenininho aqui, fica o registro, no domingo, 18 de janeiro, tá, às 18h58, fiz uma nova consulta ao portal da transparência do Conselho Federal e ele traz ainda uma observação resolução 586. Até a data, observação, suspensa a resolução provisoriamente por sentença da 17ª Vara Federal de Brasília. E o número do processo consta ali. O que isso quer dizer? Que até um momento, então, essa resolução, como a gente já falou bem no comecinho da aula, ela está, então, sob júdice, ou seja, ela está num processo, ela está sendo discutida, e sim, o federal vai levar essa discussão até a última instância, tá? Vai fazer realmente um esforço na tentativa de conseguir com que o farmacêutico realmente possa ser um prescritor, prerrogativa qual o Conselho Federal de Medicina não aceita. E é por isso que ele entrou contra o recurso. É interessante, né? O Conselho Regional de Enfermagem, de Fisioterapia, ninguém foi contra, né? Mas assim, o Conselho Federal de Medicina, sim, ele foi contra, tá? Então, é um ponto aí importante a se pensar. Tudo bem? Entendido, então? Então, nesse sentido, é que eu quero mostrar para você que a resolução ela é simples, a resolução ela está bem didática, porém eu falo para você que existem pontos da resolução do Conselho que deveriam ter sido assim bem observados sempre quando tentar fazer uma resolução, tá? Observar também esse arcabouço legal que vai te dar força na resolução, tá? E nenhum questionamento depois, posterior, da publicação da resolução. Então eu falo assim, pensar bem antes de dar publicidade, porque essa publicação vai gerar, olha, ação no judiciário, gastos, e vão ter que investir num sistema de defesa com advogados, e não é barato o processo, tá? Então, sai do bolso de todo farmacêutico esse procedimento aí. Então, fica bem atento na resolução. Tudo bem? Resolução 586, então, finalizado. Espero que você tenha gostado até aqui, e se gostou, então, a gente continua num próximo momento. Bom, então vamos lá. Tchau, tchau.